Nesse vídeo aqui a gente vai falar de valor esperado de função de variável aleatória. E para motivar isso eu trouxe um exemplo histórico interessante que foi proposto por Daniel Bernoulli, um dos membros da nossa querida família Bernoulli, em 1738, quando ele residia na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Por isso que esse problema leva a esse nome. É um problema bastante importante em teoria da decisão. A gente não vai se alongar muito sobre ele, vamos só usar ele brevemente para explicar, né, motivar algo que contradiz a nossa intuição com respeito ao valor esperado de função de variável aleatória. Então, nesse problema, você tem uma moeda honesta que é jogada repetidamente até que a primeira cara apareça. Esse jogo vai pagar 2 elevado a n reais se a primeira cara aparecer na enésima rodada. Inspirado pelo que a gente discutiu no começo dessa aula, a gente quer saber qual que é o lucro médio que você tem ao jogar esse jogo e qual que deveria ser o preço que o indivíduo deveria pagar para entrar nesse jogo, né? Se a gente se inspirar pelo que estava no primeiro slide dessa aula, a gente tem que ter alguma certa relação desse preço que você paga para entrar no jogo com o retorno esperado, né? Para que seja tenha uma certa justiça aí ou para que a mesa acabe ganhando, enfim. De qualquer forma, é importante a gente entender essa quantidade. Então eu vou chamar de n o número de vezes que a moeda é jogada, número de vezes que a moeda é lançada, e x para mim vai representar o lucro no jogo. Tá? E fica bastante claro da formalização do jogo que o lucro é 2 elevado ao número de vezes que a moeda foi lançada. Tá? Essas duas variáveis aleatórias se relacionam desse jeito. Bom, a gente está então definindo n como sendo o número de tentativas até o primeiro sucesso ser observado. Da maneira como a gente parametrizou, então, a gente vai dizer, a gente sabe que n-1 tem distribuição geométrica com parâmetro meio, tá? De modo que o valor esperado da quantidade de vezes que você tem que lançar a moeda até observar a primeira cara é o valor esperado de n-1, que vai ser 1 menos meio sobre meio. Essa quantidade aqui vai dar 1 e a gente não provou isso ainda, mas vale uma linearidade do valor esperado, como a gente bem sabe, isso é o valor esperado de n menos 1. Então, portanto, o valor esperado de n é igual a 2. Tá? Ou seja, em média, você tem que esperar 2 lançamentos para você observar a primeira cara. E aí, pareceria bastante justo, né? Você fazer o seguinte raciocínio, que eu vou colocar aqui em vermelho, tá? O valor esperado de x, então, bom, do lucro no jogo deveria ser 2 ao quadrado, né? 2 elevado ao valor esperado de n, ou seja, o valor esperado de 2 elevado a n deveria ser 2 elevado ao valor esperado de n. Tá? Porém, isso daqui está incorreto. Tá? O valor esperado não passa assim para dentro de qualquer função. Se a gente for calcular quem é o valor esperado de x, né, o valor esperado de x é dado pelo seguinte. A variável aleatória x assume o valor 2 elevado a n, né, ou seja, o lucro de 2 elevado a n, e esse lucro ele é obtido quando você joga a moeda n vezes, tem n menos uma coroas e uma cara. E isso tem probabilidade de exatamente 1 sobre 2 elevado a n de acontecer. E esse somatório vai n indo de 1 até infinito. Ou seja, você está somando a quantidade 1 infinitas vezes. Então, o valor esperado dessa variável aleatória x é mais infinito. Tá? Ou seja, se você tivesse que pagar um dinheiro para entrar nesse jogo, né, você deveria pagar algo relacionado com o lucro médio obtido nesse jogo. Porém, o lucro médio obtido nesse jogo é um valor infinito. Mas esse jogo não parece ser muito rentável, né, a tal ponto para você pagar uma quantidade infinita de dinheiro para entrar nesse jogo. E essa parte do paradoxo que importa do ponto de vista da teoria da decisão. Para a gente, o que importa aqui é somente o fato de que o valor esperado de x, que por um lado é infinito,
não é o valor esperado 2 elevado ao valor esperado de n, tá? Como está bem indicado aqui nesse raciocínio. Okay? Isso nos leva ao seguinte teorema, que é conhecido na literatura pelo nome bastante infame de lei do estatístico preguiçoso, porque, bom, se você não fosse um estatístico preguiçoso, você tem a variável aleatória x e você quer calcular quem é o valor esperado da variável aleatória g de x. Tá? Se você não fosse um estatístico preguiçoso, você ia começar com a distribuição de x, ia empregar algum dos métodos que a gente aprendeu para calcular função, distribuição de função de variável aleatória, e aí sim você ia calcular diretamente quem que é o valor esperado de g de x. Mas como você é um estatístico preguiçoso, você está buscando um certo atalho para fazer isso daqui. Tá? Você quer calcular o valor esperado de uma função de uma variável aleatória sem ter que passar por esse passo intermediário aqui de ter que encontrar a distribuição de g de x. Tá? Surpreendentemente, é bastante simples como a gente faz essa conta. Tá? Então, se você tem x, uma variável aleatória, bom, o valor esperado de g de x, caso x seja discreta, é justamente o somatório de g de x ponderado pelas probabilidades com respeito a x. Tá? Você não precisa calcular probabilidades com respeito a g de x. E se a variável aleatória g de x também for contínua, né, x é contínua e g de x também é contínua, você calcula esse valor esperado de uma forma análoga. Você pondera g de x pela densidade de x, obviamente, caso os valores esperados existam. Então, como está aí no final, não é necessário que a gente encontre a distribuição de g de x para calcular o seu valor esperado. E como está ilustrado no slide anterior do paradoxo de São Petersburgo, em geral, o valor esperado de g de x é diferente de g do valor esperado de x. Vamos fazer a prova desse teorema, tanto no caso discreto quanto contínuo, que não é uma prova difícil de ser feita. Então, no caso discreto, a gente tem x, uma variável aleatória, e eu vou definir y como se fosse g de x. De modo que o valor esperado de y ele é escrito como somatório em y de y vezes a probabilidade de y ser igual a yzinho. Bom, eu sei como que y e x se relacionam. Então, isso vai ficar somatório em y de y vezes probabilidade de g de x ser igual a y. Tá? E por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque eu quero escrever de outro jeito essa probabilidade aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Tá? A probabilidade de g de x ser igual a y, eu posso escrever com a probabilidade em x da seguinte forma. Eu vou pegar a probabilidade do x ser igual a x, mas eu vou considerar todos os x tais que g de x seja igual a y. Tá? Ou seja, eu vou somar as probabilidades de x ser igual a x para aqueles x que são levados em y através da minha função g. Se você não se convence dessa igualdade, pausa o vídeo e tenta refletir direitinho do porquê que essas duas fórmulas são iguais. Então, quando eu reescrever esse somatório aqui, vai ficar o seguinte: somatório em y, somatório de x, tal que g de x igual a y de y vezes p de x igual a x, ok? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou somando aqui no x, tais que g de x é igual a y. Então, eu posso simplesmente pegar aqui e trocar y por quem que é por g de x. Tá? E esse somatório aqui, eu estou somando em x, tal que g de x é y, e depois eu estou somando em y. Então, isso é a mesma coisa que eu fazer um somatório sobre todos os x. Então, isso vai me dar somatório em x de g de x vezes a probabilidade de x ser igual a x. A gente prova a lei do estatístico preguiçoso no caso discreto dessa forma. No caso contínuo, de certa forma é até um pouco mais simples a conta, tá? Mas o espírito é o mesmo. A gente tem x, a variável aleatória, e eu vou assumir que y igual a g de x é contínua.
Por simplicidade, eu vou assumir que g é uma função bijetiva, crescente e derivável, né? Você já pode imaginar que eu estou querendo usar o teorema de mudança de variáveis, tá? Qualquer outro caso é análogo. Esse teorema também vale quando a g não é bijetiva, tá? Mas desde que y seja uma variável aleatória também contínua. Mas vamos provar aqui nesse caso mais simples. Então, o valor esperado de y a gente escreve como se fosse integral menos infinito a mais infinito, y vezes a sua densidade, tá? E aí agora eu vou utilizar o teorema de mudança de variáveis aqui, tá? Eu sei que a densidade de y eu escrevo como a densidade de x calculada em h de y, tá? Lembra que h é a inversa da g na notação que a gente vem usando. E como eu estou assumindo que a minha função ela é crescente, aqui eu vou multiplicar por h' de y dy, tá? Sem nenhum módulo, porque é função crescente derivada positiva, ok? Aí agora aqui eu vou fazer uma mudança de variáveis na minha integral. Eu vou chamar x de h de y, e quando eu for trocar dy por dx, né, dx vai ser igual a h' de y dy. Como minha função é crescente, isso vai continuar, integral de menos infinito a mais infinito. Em vez de y, eu vou ter que colocar g de x. Aqui vai ficar fx de x, h' de y, e o meu dy eu vou trocar por dx dividido por h' de y. Felizmente, essas duas quantidades se cancelam, e o que sobra aqui para mim é exatamente a fórmula que a gente gostaria, tá? Integral de g de x vezes a densidade de x dx. Assim a gente prova a lei do estatístico preguiçoso, tá? E como a gente vai usar ela para calcular, sei lá, a variância, qualquer outro momento de interesse das nossas variáveis aleatórias, eu não vou ilustrar muitos exemplos disso aqui. E no próximo vídeo vamos falar do análogo da lei do estatístico preguiçoso para vetores aleatórios, que é sim uma novidade um pouco maior no nosso curso.